Eu vou falar hoje sobre 7 hábitos que podem mudar a nossa vida, que podem mudar a sua vida. E vou falar sobre a nossa casa mental, como administrar. E o mais grave é quem está administrando e como está administrando, porque nós vamos muito mal. Obrigada. Te convido a ficar comigo, aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like e seu comentário. Vamos lá? Entre os cuidados devido ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseia o namorado. Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. É necessário que semelhante preocupação nos alcance o repouso íntimo. A mente é a casa do espírito. Como acontece a qualquer morada, ela possui muitos compartimentos com serventia para atividades diversas. E às vezes sobrecarregamos as dependências do nosso lar interior com ideias inadequadas às nossas reais necessidades. Quando preconceitos enraizados, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas e mágoas se nos instalam por dentro, arruinamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso, de vez que impedimos a passagem da corrente transformadora da vida, através das nossas próprias forças. Sabemos que uma casa, por mais simples que seja, deve ser arejada e banhada pelo sol para garantir saúde. Ninguém conserva lixo de propósito no ambiente familiar. Qualquer perturbação no sistema de esgoto ou na circulação de energia elétrica representa motivo para uma assistência imediata. Desde épocas remotas, combatemos a escuridão. Da tocha à candeia, da candeia à lâmpada moderna. Esmera-se o homem na criação de recursos com que se defende contra o predomínio das trevas. Reflita sobre isso e não guarde ressentimento e nem cultive discórdia no campo da própria alma. Trabalha, estuda, faz o bem, esquece o mal, a fim de que te prepares contra o nevoeiro da ignorância. Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos, as aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida e de nossas manifestações no caminho da vida dependem o nosso cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz. Esse texto está no livro Alma e Coração, de Chico Xavier e Emmanuel. Meus amigos, nada no mundo é mais importante do que nós sermos os donos dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando a nossa casa mental não vai bem, mais nada vai bem. Cuide de você. Se ame. Você é importante. Você tem valor. No mundo não existe outra pessoa igual a você. Você é único, você é precioso. Use o dom que Deus te deu para realizar coisas boas e assim se sentir útil e necessário. No site momento.com.br tem um momento espírita, um texto chamado Loja de Dons. Ele diz mais ou menos assim: narra certa lenda de autor desconhecido que um homem entrou numa loja, se aproximou do balcão e quem estava atendendo era uma criatura maravilhosa, tão bela que parecia uma fada, dessas saídas de contos infantis. O homem olhou para o lado e perguntou: "O que é que você tem para vender?" E com um sorriso lindo, a jovem disse:
todos os dons. O homem arregalou os olhos, manifestando interesse, e quis saber qual era o preço. Será que isso é muito caro? Não! Aqui na loja tudo é de graça. Ele ficou maravilhado. Havia jarros cheios de amor, vidros repletos de fé, pacote de esperança, caixinha de sabedoria. E ele resolveu fazer um pedido. Eu quero muito amor, eu quero um vidro de fé, bastante felicidade para mim e para toda a minha família. E com presteza a moça preparou tudo e lhe entregou um embrulho muito pequeno, que cabia na palma da mão. O homem se mostrou surpreso e perguntou, mas será possível? Tá tudo aqui mesmo? É um embrulhinho tão pequeno? E sorrindo a jovem explicou, meu querido amigo, nessa loja, onde temos todos os dons, nós não vendemos os frutos, concedemos apenas a semente. As sementes das virtudes se encontram em nós. Nós somos a loja de dons. O que precisamos fazer é investir na semeadura. E como investir na semeadura? Mudando nossos hábitos mentais. E é agora que eu vou te passar os 7 hábitos que vão mudar a tua vida. Eu estou falando para você que se você fizer esses 7 hábitos, a tua vida vai mudar para melhor. Mas antes disso, aproveite para se inscrever no canal, porque eu sei que você ainda não é inscrito. Então, hashtag bora se inscrever, deixar o comentário e like. Muito bem. As virtudes são adquiridas através de nossos hábitos, porque nós somos criaturas de hábito. E isso é repetição de atos que geram bons costumes, vencendo os maus, e a isso damos o nome de moral. Aristóteles, ele diz que a aquisição de virtude deve ser pautada por equilíbrio entre vício e virtude. Por exemplo, a coragem, ela é o meio termo entre não ter medo de nada e se colocar em risco, e a covardia, que é ter o medo de tudo. Então, como adquirir bons hábitos? 7 passos. Vamos lá. Primeiro passo. Pense em um hábito pequeno que você tem e que te incomoda. Veja que ele deve ser pequeno, para não desanimar, porque não é fácil mudar um hábito. Por exemplo, veja que eu vou dar exemplos assim bem simplórios, mas é só para você entender. Aí dentro da sua realidade, você vai adequar o hábito que você quer mudar. Por exemplo, é preciso perder uns quilinhos devido ao meu mau hábito alimentar. Veja, nós podemos ficar só na vontade. Ai, queria tanto perder uns quilinhos. Ou podemos agir na mudança. Muda a alimentação. Ao invés de tomar refrigerante todos os dias, troque por suco ou água. Se você vai para o trabalho de ônibus, desça um ponto antes de onde você está indo e vá andando até o destino. São pequenos passos que, quando nos dermos conta, teremos perdido 2, 3 quilos e logo mais teremos atingido o nosso objetivo. É só um exemplo. Usa para aquilo que você precise. Um exemplo para questões morais. Por exemplo, nós temos o hábito de reparar na vida dos outros. Imagina, tenho certeza que você não tem esse hábito, mas ao perceber que nós estamos fazendo isso, procuremos reparar na nossa vida e ver como é que nós podemos melhorar. É um passinho de cada vez. Segundo passo, nosso cérebro, ele gosta de recompensa rápida. Por exemplo, o doce, ele proporciona isso. Se a nossa vida não tem doçura, nós exageramos no doce. Se nós gostamos de doce e temos problema de diabetes, por exemplo, o que fazer para termos o mesmo prazer sem comer o doce?
Quando fazemos algo que beneficie outra pessoa e vemos no seu rosto a alegria ou o alívio por nós termos ajudado, meus amigos, a maior alegria, o maior prazer é nosso. Descobrimos ali que não precisamos de doce para sentir prazer. Ajudar o outro faz o mesmo efeito e não tem contraindicação nenhuma. Terceiro passo: para que uma coisa se torne natural, gravada em nosso cérebro, a repetição ela é fundamental. Repetir a simpatia, repetir o bom gosto, repetir o bom gesto, sem se preocupar se o outro responde com a mesma simpatia ou não. O problema é dele. Lembre-se, nós estamos procurando nos modificar e não modificar o outro. O outro é problema do outro. Eu dou bom dia. Se você não quer responder, o problema não é meu. Eu tô feliz. Eu te dei bom dia. Se você é mal-humorado, o problema é seu. Não estou falando seu você, estou falando aqui, né? Pensa bem, senão já vai ficar chateado aqui comigo. Quarto passo. Olha que bacana, eu fiz 4 passos botando 2 dedos, mas tudo bem. Sempre que percebemos que falhamos na tentativa de melhorar, ao percebermos que nos esquecemos de que estamos em processo de melhora, retomemos o caminho, recomecemos. Não perca tempo remoendo o erro. Errou? Opa! Se deu conta que errou? Tudo bem. Só não erra quem não faz nada. Errou, errou. Bola para frente. Quinto passo. Nós temos tendência de nos sabotar. Ô, tristeza! Veja, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Quando entramos em épocas felizes, época em que as coisas se engrenam mais fácil, a gente já começa a dizer, vai acontecer alguma coisa para atrapalhar a minha alegria. Alguma coisa de ruim vai vir, porque isso não é normal. Gente, nós só pensamos na desgraça. Descubra qual é o gatilho que te faz desistir nas tentativas de mudança. Por exemplo, temos o hábito de gritar quando somos contrariados. E aí, resolvemos parar de gritar. Conseguimos nos manter sem gritar por um bom tempo, mas um belo dia, somos contrariados em uma determinada situação e gritamos. Opa, para tudo. Precisamos descobrir qual foi o gatilho que disparou o grito. Porque, com certeza, durante o tempo que nós ficamos sem gritar, houve situações difíceis e nós vencemos. Por que agora nós recaímos? Esse movimento de reflexão que nós fazemos se chama autoconhecimento. Saber o que nos afeta ou não e por quê. Sexto passo. Não crie regras de mudança muito rígida. Não queira dar o passo maior do que a perna permite, porque haverá grandes chances de nós desistirmos se formos muito rígidos. Por exemplo, temos o hábito de julgar os outros. Quando percebemos que julgamos alguém por sua roupa, por sua forma de se comunicar, não sejamos severos conosco mesmo. Sorria e diga, eu não sou diferente dessa pessoa que eu estou julgando. Porque se eu fosse diferente, eu não teria notado o comportamento dela. Porque a gente só percebe no outro aquilo que trazemos em nós. Sueli Caldas Schubert, no livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, ela diz, tudo no universo é força, é luz, é atração. Atraímos
os que cultivam os mesmos valores que nós. Só reparamos no outro aquilo que trazemos em nós. Então, respire fundo e recomece a proposta de mudança íntima. 7º e último passo. Sempre comemore as suas vitórias. Preste atenção nas suas vitórias, isso é fundamental para nos manter motivados e não sabotar tudo o que já conseguimos fazer. Não diga que não consegue, diga que é difícil, mas que vai insistir. Estou feliz por ter você aqui, espero que você siga esses 7 passos, na sua medida, nas suas possibilidades, e você vai reparar mudança significativa para melhor na sua vida. Aproveite, já que está no canal, assista outros vídeos, faça uma pequena maratona, tem vídeos de todo tamanho ali. Lembre-se de se inscrever, deixar o like, tocar a sineta, que assim, quando entrar o próximo vídeo, você será avisado. Até lá!